a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Aí no vídeo aí está escrito inscreva-se. Então deixa aí seu joinha e se inscreva aí no nosso canal. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Queridos, então vamos estudar hoje a Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre, que está falando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que fala o seguinte tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, querido, nós vamos falar hoje que o cristão deve separar-se do mal, né? Nós sabemos que nós somos deste mundo, mas não vivemos neste mundo, né? E aqui fala o textual: pelo que sai do meio deles e aparto, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos recebereis. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, queridos, nós vemos que o cristão deve ter na sua vida, né, a santidade, né? Sabemos que a palavra santo significa separado, né? E nós vemos que o mundo não pode entrar na igreja, né? O crente deve todo momento estar orando, vigiando, né? E nós vemos, querido, que aqui fala que o mundanismo corrompe os bons costumes da igreja, né? Então, nós vemos aqui na leitura diária, fala o seguinte: a separação, a ordem divina. Então, queridos, nós vemos que o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Nós vemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? Nós sabemos que o pecado, a palavra significa errar o alvo, né? E nós vemos aqui, querido, nós vamos estudar o livro de Esdras, né? Nós vemos que o povo judeu ficou 70 anos no cativeiro, né? Alguns deles ficaram lá ainda no cativeiro, né? E alguns deles retornaram para Jerusalém. Nós vemos aqui no livro de Esdras, né? Fala que a restauração do remanescente foi a data de 450 e 420 a.C. Nós vemos que o livro de Neemias e Esdras é um só livro, né? E nós vemos aqui, queridos, que em Esdras capítulo 2, verso 59 a 62, fala que o povo se retornaram do cativeiro para Jerusalém. E lá era só a linhagem do povo de Israel, né? Não podia haver mistura de povo samaritano com o povo judeu, né? E aqui nós vemos, queridos, na introdução fala o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelos vastos territórios daquele reino, e agora irão viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Então, queridos, aqui está falando que o cristão deve ter uma plena comunhão com Deus, né? Nós sabemos que o homem é composto por corpo, alma e espírito, né? Nós sabemos que o homem, ele é tricotômico, né? Se nós ler lá em carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 e verso 23, você que tem a Bíblia Sagrada em casa, é muito bom você acompanhar com nós, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, perdão, queridos, é 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Fala o seguinte: abastece-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, de todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados,
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, devemos fugir da aparência do mal, né? E aqui o versículo 23 fala que o nosso corpo deve ser santificado plenamente, irrepreensíveis, né? O espírito, a alma e o corpo. Nós sabemos quando o homem aceita Jesus, né? Nós vemos que o Espírito Santo entra na vida dele, né? Ele entra plenamente em comunhão com Deus, né? Ele era um velho homem, agora é um novo homem, né? E aqui fala que nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados, né? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, queridos, o espírito, a nossa alma e nosso corpo devem ser completos, né? Conservados, santificados, né? Então, nós vemos aqui que o povo, eles saíram, né? Do cativeiro, né? E retornaram para Jerusalém, né? E ali tinha, né, a lei, né, que tinha que ser cumprida, né, pelos judeus. Agora, queridos, o primeiro tópico aí fala o seguinte: somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir para Jerusalém, exigia que dessa prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Alguns filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Então, queridos, ali tinha que ser da linhagem de Israel, né? A genealogia, o que é? Descendência, né? Então, nós vemos aqui que os judeus eles retornaram, né? Para a cidade de Jerusalém. E nós vemos aqui, ó, os judeus mestiços, nascidos de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornaram a Judá. Então, queridos, os casamentos mistos naquela época, né, não podia pertencer àquele grupo judeus, né? Então, nós vemos que o povo samaritano é uma cultura pagã, né? E nós vemos aqui na revista, fala o seguinte, ó: Deus não aceita a mistura do seu povo com o do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então, queridos, nós somos luz, devemos brilhar para o mundo, né? Que nós somos salvos. Nós sabemos que nós somos purificados pela palavra, né? Pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, né? Hoje nós temos liberdade de estarmos no lugar do Santo dos Santos. Antes não tinha essa liberdade, né? E nós vemos, queridos, então, que o cristão deve, né, comportar como um crente verdadeiro, né? A Bíblia diz: vós sois as luzes do mundo, né? Então, a luz não combina com as trevas, né? O crente, ele é separado, o crente, ele é diferente, né? Nós vemos que o pecado faz divisão entre Deus e o homem, né? Então, queridos, o que afasta da presença do nosso Deus, do Espírito Santo, é o pecado, né? O pecado, queridos, ele é a morte espiritual, é a morte eterna e a morte física. Nós vemos em Romanos, Paulo, apóstolo, fala, em Romanos 6:23, né? Abra sua Bíblia aí, vamos estudar a Bíblia Sagrada, amém? Romanos 6:23 fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, queridos, o salário do pecado é a morte, né? O pecado leva a pessoa à morte, né? Não só a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna também, né? E aqui fala: mas aquele que recebe ao Senhor, né? E anda em santificação a Deus, né? Tem um dom gratuito que é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, né?
Então, queridos, nós devemos andar em santidade. A Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Sabemos que nós não somos santos, nós somos pecadores, né? Mas nós devemos santificar. A santificação é um processo, né? A nossa vida é um processo, né, de melhoria em nossa vida espiritual. E aqui fala, a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se prepararam para ir a Canaã, um povo de mistura não israelita queria acompanhar. Foi exatamente essa gente durante o trajeto pelo deserto. Foi fonte inspiradora de murmuração. Então, queridos, nós vemos que não podia haver mistura, né, de judeus, samaritanos, né? Então, nós vemos aqui, fala a continuação aqui da revista, do texto aqui. A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, queridos, nós vemos que existem dois caminhos, né? Um caminho que leva para a felicidade, que é a salvação, e um caminho que leva para a tristeza, para a perdição, né? Então, nós vemos, queridos, que o homem, ele tem o livre-arbítrio, né? Deus não obriga ninguém a servir a ele, né? O homem pode escolher céu ou inferno, né? Então, Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher, né? Nós vemos que na história de Adão e Eva, né? Nós vemos que a serpente, né? Ela não forçou a Eva a pecar, né? Ela pecou simplesmente por sua vontade, né? E nós vemos que a Eva pecou e passou para o seu marido Adão, né? Nós vemos que foi o primeiro pecado do casal, né? No livro de Gênesis. E nós vemos, queridos, que o pecado, né? Ele veio para toda a raça humana, né? Para toda a humanidade, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, queridos, nós possamos santificar a nossa vida mais e mais, né? Estar dedicando a nossa vida espiritual para Deus, né? Lendo, né, a palavra de Deus, lendo as revistas da Escola Bíblica Dominical, né? Aqui nós estamos aprendendo a palavra de Deus, né? Então, querido, devemos também louvar o Senhor, orar a Deus, né? Isso são as fontes para a nossa vida espiritual, para que nós possamos se afastar das coisas que não agradam a Deus, né? E aqui fala, não é lucro, sim, grave prejuízo, alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus diz, necessário que é nascer de novo. Então, querido, Jesus ele não procura quantidade, ele procura qualidade, né? Nós vemos que Jesus falando, é necessário nascer de novo, ser mudado, né? Então nós vemos a história do homem, né? Lá em João capítulo 3. Abra sua Bíblia, João 3. Fala, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nós vemos que Nicodemos encontrou com Jesus à noite, né? Ele perguntou a Jesus, né? Como eu sendo velho, né? Posso tornar, né? Entrar no ventre da minha mãe e nascer, né? Jesus disse, se você não nascer da água ou do Espírito, não pode ver o reino de Deus, né? Então, querido, o homem primeiramente precisa aceitar Jesus, né? Arrepender dos seus pecados, né? Se batizar nas águas, né? E logo após, né, receber o Espírito Santo, né? Aí sim tem, né, a condição de entrar no reino de Deus, né? Então, queridos, é só isso que eu tenho para falar para os irmãos. Não dá para falar mais, por causa da minha memória é muito pouca, né? Se Deus nos conceder, né, vamos fazer outro vídeo sobre esse assunto, né? Deus nos permitir, amém? E eu estarei orando para terminar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesta tarde, Senhor.
Abençoa cada um, Pai, nos ajuda, Senhor, a aprender a Tua palavra, compreender, Senhor, e praticar a Tua palavra. Ó Deus, abençoa nesta tarde, Senhor, nossas vidas. Nos protege, nos guarda de todo mal, meu Deus. Protege a nossa nação, protege o nosso Pai, o nosso país, meu Pai. Ó Deus da vitória, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Até o próximo vídeo. Na lição 8, nós vamos estudar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, queridos, espero os irmãos no próximo vídeo, né? E você que ainda não se inscreveu, ainda se inscreve, deixa aí, né, o seu comentário, né, sobre o vídeo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Muito obrigado a todos.